Existem assassinos que agem no impulso, na raiva, no descontrole. E existem assassinos que planejam cada detalhe com uma frieza, tão extrema que chega a ser difícil de compreender. A história de hoje é sobre o segundo tipo. É sobre um homem religioso, contador de profissão, pai de família, professor de escola dominical, que um dia decidiu que a solução para os próprios problemas financeiros e espirituais era matar a esposa, a mãe e os 3 filhos, todos no mesmo dia, e depois desaparecer por quase 2 décadas, como se nada tivesse acontecido. Essa é a história de John List, o homem que ficou conhecido como o bicho-papão de Westfield. Antes de começar, um aviso. Os fatos que você vai ouvir aqui são baseados em registros judiciais, reportagens da época e nas próprias declarações que List deu, tanto no julgamento quanto em entrevistas concedidas já na prisão, décadas depois dos crimes. Vamos começar entendendo quem era John Emil List antes de tudo. Ele nasceu em 17 de setembro de 1925. Serviu no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial como segundo-tenente. Depois da guerra, se formou em administração e conseguiu um mestrado em contabilidade pela Universidade de Michigan. Em 1951, conheceu e se casou com uma mulher chamada Helen. E o casal teve filhos logo em seguida. Na superfície, John List era exatamente o tipo de pessoa que qualquer comunidade queria ter como vizinho. Ele era metódico, disciplinado, extremamente religioso, luterano praticante, professor de escola dominical, um homem que fazia questão de projetar uma imagem de estabilidade, moral rígida e sucesso financeiro. Na década de 1960, a família se mudou para Westfield, Nova Jersey, uma cidade tranquila, de classe média alta, que, segundo os próprios registros policiais da época, quase não tinha crimes violentos. A família morava em uma mansão de 19 cômodos, chamada Breeze Knoll, uma casa que, para os padrões da época, era a mais cara já construída em Westfield. A propriedade tinha sido erguida em 1885, com detalhes luxuosos, incluindo um teto de vitral Tiffany original avaliado, na época em cerca de $100 mil, instalado bem no salão de baile da casa. Só que essa fachada de estabilidade e prosperidade escondia uma realidade completamente diferente. John List estava desempregado havia meses e não tinha contado isso a ninguém, nem mesmo à própria família. Todos os dias ele saía de casa fingindo ir para o trabalho, como se nada tivesse mudado, enquanto na real ele não tinha mais emprego nenhum. As dívidas da família estavam se acumulando de forma descontrolada, e List via a hipoteca da casa, as mensalidades escolares dos filhos e o padrão de vida que ele tinha construído desmoronando aos poucos. Só que o problema de List não era apenas financeiro. Segundo ele próprio revelaria décadas depois, em entrevistas dadas já na prisão, ele também estava profundamente perturbado com o que ele enxergava como um afastamento da família em relação à fé religiosa. Ele acreditava que os filhos estavam se distanciando dos valores cristãos rígidos que ele tentava impor dentro de casa. E essa combinação entre colapso financeiro e pânico espiritual foi, segundo ele mesmo, o gatilho que o levou à decisão mais extrema possível. 5 dias antes dos assassinatos, em 5 de novembro de 1971, List fez algo que, olhando em retrospecto, é absolutamente arrepiante. Ele perguntou à própria família como cada um deles gostaria que os próprios restos mortais fossem tratados após a morte. Uma pergunta hipotética, disfarçada de conversa filosófica ou religiosa, mas que, na verdade, já fazia parte do planejamento dele. No dia 9 de novembro de 1971, List colocou em prática um plano que ele tinha arquitetado nos mínimos detalhes. De manhã, ele deixou um bilhete para o leiteiro cancelando a entrega. Depois foi para a cozinha, onde a esposa Helen tomava o café da manhã de sempre, e atirou nela, na mandíbula, matando-a dali mesmo, sem sequer mover o corpo dela do lugar. Em seguida, ele subiu até o apartamento no 3º andar da mansão, onde morava a mãe dele, a Alma, de 85 anos. Atirou nela no olho esquerdo. O impacto foi tão forte que os joelhos dela quebraram quando o corpo caiu. List colocou o corpo da própria mãe sobre um tapete e a arrastou até um closet, escondendo-a ali. Depois ele voltou para o andar de baixo, arrastou o corpo da esposa até o salão de baile da mansão, o mesmo salão com o teto de vitral, avaliado em $100 mil, e colocou o corpo dela dentro de um saco de dormir de escoteiro, tentando limpar o sangue da cena. Depois disso, List esperou. Ele sabia exatamente o horário em que cada um dos filhos voltaria da escola. Quando a filha mais velha, Patrícia, de 16 anos, chegou em casa, ele a matou. Fez o mesmo com o filho mais novo, Frederick, de 13 anos, assim que ele voltou.
O assassinato do filho do meio, John Frederick List Jr., de 15 anos, não seguiu o mesmo roteiro tranquilo dos outros. Segundo a reconstituição policial baseada em evidências de tiros que erraram o alvo, o filho percebeu no último segundo o que o pai estava prestes a fazer e tentou se defender. Depois do primeiro tiro, o garoto não morreu na hora. Caiu no chão, ainda se contorcendo, ainda vivo. E o próprio pai, o próprio List, ficou de pé sobre o corpo do filho ainda agonizante e continuou atirando, com as duas armas que carregava, uma pistola de 9mm e um revólver. Calibre 22 que tinha pertencido ao próprio pai dele, até ter certeza de que o filho estava morto. Anos depois, em transcrição de tribunal, List justificaria esse ato dizendo que não queria que o filho sofresse, uma frase que, para qualquer pessoa ouvindo hoje, soa como uma tentativa grotesca de se apresentar como misericordioso durante o que foi, na prática, a execução mais brutal entre as 5 mortes daquele dia. Depois de matar a esposa, a mãe e os 3 filhos, John List fez algo que resume, talvez melhor que qualquer outro detalhe, a frieza psicológica dele. Ele preparou um sanduíche para si mesmo, na cozinha da casa onde os corpos da família estavam espalhados. Depois foi ao banco encerrar as contas da família. E à tarde, ele foi assistir ao jogo de futebol escolar do próprio filho. O mesmo filho, de 15 anos, que ele tinha acabado de matar a tiros algumas horas antes. Depois disso, List voltou para casa e escreveu uma carta de 5 páginas, endereçada ao pastor da igreja luterana que a família frequentava. Nessa carta, ele tentou justificar o que tinha feito, dizendo que via muito mal no mundo e que tinha matado a família para salvar as almas de cada um deles, livrando-os, segundo a lógica distorcida dele, de um futuro de sofrimento e afastamento espiritual. Antes de sair de casa pela última vez, List fez uma série de gestos calculados. Arrancou a própria foto de todos os retratos de família espalhados pela casa, deixou um rádio ligado, sintonizado numa estação de música religiosa, tocando continuamente dentro da casa vazia, como se aquilo pudesse, de alguma forma, servir de acompanhamento espiritual para os corpos que ele deixava para trás. E o mais perturbador de tudo, List planejou o desaparecimento dos próprios crimes com uma antecedência assustadora. Ele escreveu cartas, se passando pela família, avisando a escola dos filhos que as crianças ficariam fora por algumas semanas, visitando uma parente doente na Carolina do Norte. Cancelou a entrega de leite, jornal e correspondência. Cada detalhe foi pensado para que ninguém suspeitasse de nada por semanas. E funcionou. Os corpos só foram descobertos em 7 de dezembro de 1971, quase um mês inteiro depois dos assassinatos. A demora aconteceu tanto por causa do plano meticuloso de List, quanto pelo fato de que a família já era conhecida por ser reservada e discreta, o que atrasou ainda mais qualquer desconfiança dos vizinhos. Quando finalmente a polícia entrou na mansão, encontrou uma cena de horror organizada com uma frieza quase cirúrgica. Os corpos da esposa e dos 3 filhos alinhados dentro do salão de baile, sobre sacos de dormir, e o corpo da mãe escondido no closet do próprio apartamento dela, no 3º andar da casa. A investigação decolou rapidamente para uma caçada nacional. O carro da família foi encontrado abandonado no estacionamento do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, mas não havia nenhuma evidência de que List realmente tivesse embarcado em algum voo. O rastro dele literalmente desapareceu ali. Para dificultar ainda mais a investigação, quase todas as fotografias confiáveis de List tinham sido destruídas ou removidas por ele, mesmo antes de fugir. 9 meses depois dos assassinatos, em agosto de 1972, a mansão Breezy Knoll pegou fogo. Investigadores classificaram o incêndio como de natureza suspeita na época, e a hipótese oficial sempre foi de incêndio criminoso. Mas ninguém jamais foi identificado ou preso como responsável. O caso do incêndio até hoje permanece sem solução. A ironia é cruel. Se List tivesse simplesmente vendido o teto de vitral Tiffany do salão de baile, ele teria conseguido dinheiro suficiente para cobrir boa parte das dívidas que, segundo ele, motivaram os assassinatos. Em vez disso, a peça se estilhaçou dentro do incêndio, 3 semanas antes de a casa ser demolida. Enquanto isso, John List literalmente sumiu do mapa. Ele assumiu uma nova identidade, adotando o nome de Robert Bob Clark. Se estabeleceu, com o tempo, no Colorado, onde reconstruiu a vida do zero. Conseguiu um novo emprego na área de contabilidade e, talvez o detalhe mais bizarro de toda essa fuga, se casou novamente, com uma mulher chamada Dolores, sem que ela tivesse a menor ideia de que estava se casando com um homem procurado por matar 5 pessoas da própria família.
List viveu essa vida dupla por praticamente 18 anos. Uma vizinha dele no Colorado, leitora frequente de tabloides e revistas policiais, começou a desconfiar em 1987 que o Bob Clark, gentil e discreto que morava ao lado, parecia muito com o retrato do assassino, fugitivo estampado nas revistas que ela lia. Mesmo assim, ela não denunciou nada às autoridades naquele momento. O caso só teve um novo fôlego em 1989, quando promotores de Nova Jersey, cansados de mais de 15 anos sem nenhuma pista concreta, decidiram tentar uma abordagem diferente. Entraram em contato com o programa de televisão America's Most Wanted, que na época já era uma referência nacional em ajudar a solucionar casos por meio da audiência. O produtor executivo do programa, Michael Linder, percebeu um problema imediato. Praticamente não existiam fotos confiáveis e atualizadas de List, já que ele mesmo tinha destruído a maior parte delas antes de fugir, quase 2 décadas antes. A solução foi contratar um especialista em reconstituição, forense chamado Frank Bender, que criou um busto físico projetando fisicamente como List provavelmente teria envelhecido ao longo daqueles 18 anos. Com o nariz mais marcado, sobrancelhas grisalhas, óculos de armação grossa, o programa foi ao ar, com essa reconstituição em 1989, e funcionou de forma quase imediata. Assim que viu a imagem na televisão, a vizinha do Colorado reconheceu, sem sombra de dúvida, o rosto do homem que ela conhecia como Bob Clark. Ela ligou para o programa. Menos de um mês depois, em 1º de junho de 1989, John List foi finalmente preso, já morando na Virgínia com a segunda esposa. Quando questionado pelos investigadores, List, com a mesma frieza que tinha demonstrado durante os assassinatos, confirmou tranquilamente a própria identidade e admitiu os crimes. O julgamento começou pouco tempo depois e virou um dos casos mais acompanhados da história recente de Nova Jersey. Durante o processo, List apresentou a própria versão dos fatos com uma calma que muitos observadores da época descreveram como perturbadora. Ele reafirmou a crença de que tinha salvado a família de um futuro de sofrimento e disse abertamente que não tinha cometido suicídio depois dos assassinatos, porque, segundo a interpretação religiosa dele, o suicídio seria um pecado imperdoável, o que o impediria de se reencontrar com a família no paraíso. Em outras palavras, ele preferiu viver 18 anos escondido, sob identidade falsa, a arriscar não conseguir se reunir espiritualmente com as pessoas, que ele mesmo tinha assassinado. Em 12 de abril de 1990, John List foi considerado culpado por 5 acusações de assassinato em 1º grau. No dia 1º de maio daquele mesmo ano, ele foi condenado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas, o que, na prática, significava que ele precisaria cumprir mais de 120 anos de prisão antes de sequer ser elegível para a liberdade condicional. Era, na prática, uma sentença de morte dentro da prisão. Anos depois, já preso havia mais de uma década, List concedeu uma entrevista à jornalista Connie Chung, da ABC, em 2002. Nessa entrevista, ele repetiu a mesma justificativa que tinha usado desde o início. Disse que não se matou, junto com a família, porque acreditava que isso o impediria de chegar ao céu, e reforçou que o único desejo dele era se reencontrar, um dia com a esposa, a mãe e os 3 filhos, no que ele descrevia como um lugar sem dor nem sofrimento. É importante destacar aqui o quanto essa postura de List ao longo de décadas revela sobre o tipo específico de frieza psicológica por trás desse crime. Não estamos falando de um homem dominado por um surto de raiva incontrolável. Estamos falando de alguém que planejou cada etapa do assassinato da própria família com meses de antecedência, que executou os assassinatos com uma sequência quase administrativa, da cozinha para o 3º andar, dos filhos mais novos para o mais velho, e que décadas depois ainda defendia a própria lógica como um ato de amor e proteção espiritual. John List morreu na prisão em 21 de março de 2008, aos 82 anos no St. Francis Medical Center, em Trenton, Nova Jersey, vítima de complicações causadas por uma pneumonia. Ao noticiar a morte dele, o jornal New Jersey Star-Ledger usou um apelido que já tinha se popularizado ao longo dos anos para se referir a ele, o bicho-papão de Westfield. E o que restou depois de tudo isso? O terreno onde ficava a mansão Breezy Knoll continua existindo até hoje, em Westfield, Nova Jersey. Mas a casa original, aquela com o famoso teto de vitral Tiffany e o salão de baile, onde os corpos foram encontrados, já não existe mais desde o incêndio de 1972. Anos depois, uma nova casa foi construída sobre o mesmo terreno. Ainda assim, moradores mais antigos da região relatam que a memória do caso continua viva na cidade. Segundo relatos locais,
Até hoje existem crianças que evitam passar a pé, em frente ao terreno onde a mansão ficava, décadas depois de tudo ter acontecido. Sobre a segunda esposa de List, Dolores, a mulher que se casou com ele no Colorado sem fazer a menor ideia de quem ele realmente era. Ela nunca foi acusada de qualquer envolvimento nos crimes, já que a versão sempre aceita pela investigação é que ela, genuinamente, desconhecia o passado do marido. O caso de John List, por causa da combinação entre a frieza extrema do crime, a fuga de quase 2 décadas e a reconstituição forense que ajudou a resolvê-lo, se tornou uma referência recorrente na cultura true crime americana. Ele inspirou o filme Judgment Day, The John List Story, de 1993, no qual List foi interpretado pelo ator Robert Blake. O caso também serviu de inspiração parcial para o personagem Keyser Söze, do clássico Suspeitos de Sempre, de 1995, e mais recentemente, para o personagem John Graff, interpretado por Joe Mantello na minissérie The Watcher, lançada pela Netflix, em 2022, que reproduz diversos elementos reais do caso, incluindo a profissão de contador, a frequência à igreja luterana, o rádio deixado ligado dentro da casa e o plano cuidadoso para atrasar a descoberta dos corpos. O busto de reconstituição forense criado por Frank Bender, aquele que ajudou a identificar List depois de 18 anos foragido, foi doado, em 2008, pelo próprio apresentador do America's Most Wanted, John Walsh, para uma exposição de ciência forense no National Museum of Crime and Punishment, em Washington, D.C., como um símbolo de como uma única reconstituição de rosto conseguiu encerrar quase 2 décadas de impunidade. O caso de John List continua sendo, até hoje, um dos exemplos mais estudados de como um assassino consegue esconder uma frieza absoluta por trás de uma imagem impecável de família, religião e respeitabilidade. Ele não era um estranho desconhecido, nem um criminoso com histórico de violência. Era o vizinho educado, o contador confiável, o professor de escola dominical, o tipo de pessoa que ninguém, nunca, esperaria capaz de matar a própria família a sangue frio e depois ir torcer no jogo de futebol do filho que tinha acabado de matar. Fica a pergunta para vocês. O que assusta mais nesse caso? A frieza extrema do dia do crime, ou os 18 anos que ele conseguiu viver depois, como se nada tivesse acontecido? Comenta aqui embaixo o que você achou mais perturbador nessa história, compartilha esse vídeo com alguém que também curte True Crime e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar o próximo caso.